Colocamos esse tempo diante de Ti. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Deuses, vem e revela-te aqui a Tua igreja. Manifesta aqui a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, frustra as armações, as armadilhas do inimigo. Senhor, nós repreendemos agora toda investida do inferno, toda investida das trevas. Nós repreendemos, ó Deus, toda ministração sobre as mentes e sobre os corações, toda forma de pensamento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento do Senhor. Nós resistimos a elas agora no nome de Jesus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar toda forma de pensamento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo agora, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus dá ordem aos anjos guerreiros do Senhor a ocuparem esses lugares, a ocuparem os lugares e as salas e os lugares onde as pessoas estão, nas suas casas, nos seus trabalhos, onde essa palavra também está chegando aos corações. Deus, que os anjos do Senhor estejam agora ocupando esses lugares, guardando e protegendo as vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Que a sua mente seja hoje cativa a Cristo, no nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, obrigado, querida. Aleluia. Deus é bom e a bondade e a misericórdia dele estão sobre as nossas vidas. Amém? Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Deus é sempre bom. Querido, e a palavra de Deus, ela tem revelação, ela tem liberação de graça e de conhecimento para que você seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Deus deseja ministrar a você nessa manhã. Por isso eu quero convidar você a dar ao Espírito Santo a liberdade para que Ele fale com você. Sabe, talvez você olhe e diga assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Já viu quando alguém está perto de outra pessoa e a pessoa está falando e às vezes isso acontece com a gente sabe que alguém está falando com a gente, mas você está tão ocupado numa coisa que você está fazendo, que você, naquele momento, considera mais importante, que você só ouve de longe um murmúrio. Tipo assim, eu sei que alguém está falando alguma coisa aqui, mas você não dá prioridade. E às vezes termina um pouquinho, daí, o que é mesmo que você falou? Né? Já viu isso assim? Isso não acontece na casa de ninguém, né? Só lá em casa. Na casa de vocês não acontece. Mas lá em casa, às vezes você está falando, aí depois, como é que é mesmo? Aí no meio do assunto surge um negócio que é de interesse, né? Que é uma coisa, aí a pessoa para, hein? Como é que é mesmo isso? Você acabou de falar tudo. Só que muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a falar com você, ele começa a ministrar a sua vida, ele começa a liberar sobre você uma palavra e ele vem falando e você, E você, quantas vezes nós ignoramos aquilo que o Espírito Santo tem falado? Por isso eu quero começar essa manhã dizendo para você, não ignore o que o Espírito Santo tem falado com você ao longo dos dias e aquilo que Ele vai falar com você hoje. Não considere por pequeno, não considere por irrelevante, não considere nenhuma outra coisa, nada que acontecer.
considere mais importante do que aquilo que o Espírito Santo deseja falar com você nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Eu dei um título para essa palavra de hoje, que é Mente, uma terra sem lei. Porque é isso que as pessoas têm vivido. Elas têm vivido um dia a dia onde a vida de pensamento e a vida dela, no sentido do que ela pensa, do que ela deixa de pensar, do que chega à mente dela, acaba se tornando uma terra sem lei. Não é assim, não deve ser assim, não é assim que Deus planejou, mas nós estamos vivendo numa sociedade e numa igreja onde a mente é uma terra sem lei. Vale tudo, mas não é assim no Evangelho, não é assim no princípio da palavra de Deus. Tanto que um dos grandes choques, talvez um dos primeiros confrontos reais que Jesus teve com as pessoas e com o povo, foi quando ele, no Sermão do Monte, ele começou a dizer: ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente, eu porém te falo. Ore por aquele que te persegue, abençoa aquele que te amaldiçoa, ame o seu inimigo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E ele disse, eu porém te digo, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou no seu coração. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu porém te digo, se você no seu coração olhar para o seu irmão e você matar ele no seu coração, você já pecou. Jesus trouxe o Evangelho, Jesus trouxe a religião, Jesus trouxe o relacionamento com Deus para uma perspectiva pessoal e de pensamento. Antigamente, o Senhor vem nos ensinando estas coisas desde o Velho Testamento, mas criou-se uma ideia, uma cultura de que o Evangelho ou de que o cristianismo, no caso o judaísmo, que é a base da religião cristã, ela podia ser vivida simplesmente lidando com a lei. Se eu cumprisse um grupo de ordenanças que estavam aqui e eu cumprisse cada uma delas, joia, eu já tinha cumprido o meu papel. Eu era um judeu que realmente estava ali vivendo o que precisava viver. E Deus, por muitas vezes no Velho Testamento, confrontou as pessoas e disse: olha, aquilo que eu quero é algo no seu coração e na sua mente. E quando Jesus veio, ele trouxe isso de uma forma ainda mais forte. Você vive o seu cristianismo primeiramente na sua vida, na sua mente e depois com as suas atitudes. Eu preciso viver com as atitudes? É lógico, Tiago fala isso de forma tão clara. A fé sem as obras, o cristianismo sem as obras é morto. Mas as obras sem a essência do cristianismo, que é a fé e a maneira de pensar, também é morta. Não produz nada que vai durar para sempre. A mente das pessoas tem sido uma terra sem lei. E eu gostaria de confrontar você e de olhar, que você olhasse para a sua vida com alguns princípios da palavra. Nós fomos criados debaixo de uma cultura que nos ensinou que pensar é perda de tempo, ou que nós não podemos governar aquilo que nós pensamos.
E se a gente falar assim, eu vou ficar sem pensar, muito menos. Esse negócio de parar assim, não pensei, não, esse negócio, muito menos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos governar aquilo que pensamos e que as principais batalhas na vida de um cristão, elas acontecem na sua vida de pensamentos. A principal batalha na vida de um homem e de uma mulher de Deus acontece na maneira como ele pensa. Nós temos falado sobre isso aqui nos últimos domingos. Nós ainda vamos compartilhar sobre esse assunto nos domingos seguintes. Mas eu gostaria que nós vamos ler alguns textos sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a principal batalha do cristão, ela acontece na mente. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 22 ao 25. Livro de Romanos 7. Você pode abrir para ler junto com a gente. Ou se você tiver dificuldade, você pode apenas ouvir a palavra. Romanos, o capítulo é o capítulo 7, o versículo é o versículo 22, do 22 ao 25. Eu estou lendo numa tradução que chama NVI. Diz assim: no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu luto contra a lei do pecado. Talvez a princípio esse texto te pareça confuso, mas nós vamos olhar para ele à luz da palavra de Deus nessa manhã. E no nome de Jesus eu espero que o entendimento e a revelação chegue para você. As principais batalhas na vida do cristão acontecem na mente. Esse texto diz aí, no versículo 22, ele diz assim, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, olha, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu amo a lei, eu quero cumprir a vontade de Deus. Lá no meu coração eu desejo isso. Mas eu vejo outra lei atuando na minha vida, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Preste atenção que ele fala aqui, o corpo dele guerreia contra aquilo que ele deseja, ou contra a lei da mente dele. São duas coisas que a palavra de Deus está nos dizendo aí. Existe uma batalha para se cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes nós desejamos uma coisa, nós esperamos fazer uma coisa e depois nós agimos e fazemos e temos atitudes e outras atitudes e fazemos outra coisa. Por quê? Porque existe uma batalha. Existe uma batalha para que nós consigamos cumprir aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca ao nosso coração, ou que nós mesmos, entendendo que aquilo é bom, é agradável, é desejável, nós decidimos fazer. Por que que tantas vezes as pessoas definem algo para fazer, uma caminhada, e fazem outra coisa? Porque a gente precisa entender como é que as coisas acontecem. Nós precisamos entender o nosso interior. Nós precisamos entender como as coisas funcionam. No nosso interior, na nossa vida, existem duas forças operando. Uma força que a palavra de Deus chama como a carne. O que é a carne? A carne é o seu desejo.
A carne é o desejo natural que todos nós temos. Se alguém chegar aí assim, te der um tablefe na orelha, a tendência natural de todo mundo é se irar. A tendência de outros é, vou te mostrar como é que dá um tablefe na orelha. Vem cá, deixa eu te mostrar. Entendeu? Peraí, deixa eu te mostrar do outro lado. Quando alguém, o desejo da carne a carne na verdade é o nosso desejo, é o ímpeto que está no nosso coração e aquilo que nós naturalmente desejamos fazer. A atração sexual é um exemplo claro dos desejos naturais que fazem parte da carne. É sempre ruim? Não. Você tem uma natureza que Deus te deu e ela tem ímpetos, ela tem desejos, ela tem anseios que fazem parte da vida dela. A proteção, o desejo sexual, o desejo pela alimentação, todas estas coisas fazem parte da nossa natureza. Então você é composto por desejos, por carne, e isso é parte da vida do homem. E você tem uma outra parte que é a sua mente, seu raciocínio, a sua lógica. E já é natural que no dia a dia, às vezes, aconteça o contrário, né? Por que toda segunda-feira as pessoas começam o jejum? Porque na mente delas, elas têm uma coisa: olha, eu preciso alimentar de uma maneira saudável, ou começa um regime, né? Eu preciso alimentar de uma maneira saudável, eu preciso emagrecer porque eu acho que eu tô acima do peso, ou a minha saúde não está bem, eu preciso cuidar disso. Racionalmente ela entende aquilo, racionalmente aquilo está sendo elaborado e ela até tem o desejo, e ela diz assim: olha, ok, eu vou começar a cuidar melhor do meu corpo, da minha saúde, da minha condição. Segunda-feira, amanhã eu começo a minha dieta, ok? Quem aqui já começou dieta na segunda? Né? Mas aí quando chega na sexta-feira, qual que é? Não, mas a sexta-feira não pode, né? Você começa a passar daí a pouco por essa batalha, aonde a sua mente deseja uma coisa e a sua carne deseja outra. Aonde a sua mente diz assim: eu preciso me manter saudável, inclusive no final de semana. Eu preciso me manter saudável por um propósito, porque eu quero isso para a minha vida, né? Porque eu acho que isso é melhor para mim. Mas o seu desejo, a sua carne diz para você: só uma talasquinha não vai fazer mal. Um pedacinho só não tem mal nenhum. Essa é a batalha que às vezes acontece com todo ser humano. E a palavra de Deus nos explica isso. Ele diz: olha, existem duas batalhas. Mas aqui eu estou citando sobre a batalha com a mente e a batalha dos desejos. Então você precisa entender, na sua vida no seu interior existem duas partes. Um é o desejo e outro é a sua mente. Quando a gente vem para a questão do Evangelho, então nós precisamos, quando você tem uma experiência pessoal com Cristo, quando você se rende a Jesus e Jesus passa a ser Senhor da sua vida, Jesus passa a ser aquele que está governando a sua vida, você entende o seu coração, você entende que você é pecador e que sem Cristo você está longe do Senhor, e você entende essa mensagem, você se reconhece como um pecador, como alguém que precisa de Deus, você se arrepende dos seus pecados, você entrega a sua vida a Jesus. A palavra de Deus nos fala que Deus, Ele traz perdão quando você ora,
e o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro do seu coração. Deus vem para habitar em você. E aí a gente tem então uma outra situação. Você continua tendo os desejos da carne, ou os desejos naturais que fazem parte, e a sua mente continua ali. Mas quando o Espírito Santo vem morar em você, então o Espírito Santo começa a compartilhar os desejos, os princípios e os valores dele no seu coração, na sua mente. E aí quando você começa a andar debaixo daquilo que a palavra de Deus te fala, que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao seu coração, aquilo que Deus começa a revelar à sua vida, de novo você terá um confronto, porque a palavra de Deus te conduz por um caminho de graça, de cura, de perdão, de arrependimento, de você viver as coisas baseado nos valores e nos princípios que estão nessa palavra. Mas essa palavra, ela para os homens é loucura. E aí quando você começa e deseja andar e viver de acordo com o que está nesta palavra, isso vai de maneira direta contra vários dos nossos desejos. Porque a palavra de Deus diz para você: submeta-se a Deus. Mas o desejo seu é: eu quero ser o Senhor, eu quero mandar nessa bagaça toda aqui. Quem manda aqui agora sou eu. A palavra de Deus diz para você se submeter a Deus, e você quer ser Senhor da sua vida. Não, eu mando na minha vida. Você come ameixa? Aqui você deixa. Calma, aqui quem manda sou eu, né? A palavra de Deus diz para você que você precisa caminhar por um caminho de perdão. Eu falei: perdão? Você está maluco? Eu falei: eu quero, se eu tiver oportunidade, ainda vou dar uma esfolada no camarada. Pode deixar. Esse negócio de perdoar, para com isso. Beleza, pode perdoar, isso é bom, ótimo você perdoar, perdoa mesmo. Mas quando é comigo, você fala: opa, esse negócio de perdoar não vai rolar não. Porque a sua carne quer o quê? Se vingar. O desejo seu, né, trazendo o que a Bíblia chama de carne, é o desejo contaminado pelo pecado. O que a Bíblia chama de carne é o desejo contaminado. O desejo de se defender, ele é natural, é um instinto natural que Deus colocou sobre nós, que nos ajuda a vivermos nessa terra. Faz parte da nossa identidade. O desejo de se vingar tem a ver com o seu desejo contaminado pelo pecado. Eu não só me defendo, mas pode deixar. Ele vai ver com quem que ele está mexendo. E aí você olha para o olho da pessoa, né? Sai até faísca no seu olho. Sai até faísca. Vai ver. Ela vai ver com quem que está mexendo. A operação da carne, o que a Bíblia chama de carne, é o seu desejo contaminado pelo pecado e fora do controle do que o Espírito Santo deseja. Porque Deus te criou com desejos, mas no início esses desejos eram submissos ao seu espírito, que era submisso ao Espírito de Deus. Quando então a gente lida com estas coisas, a gente precisa entender, existe uma batalha. Então, no seu interior tem os desejos e tem a sua mente. Quando você vem para Jesus, ainda tem a sua mente natural, que pensa e raciocina como este mundo pensa, e tem a sua mente quando ela começa a ser transformada em Jesus, quando ela começa a ser transformada pelos ensinamentos da palavra, quando ela começa a ser transformada por aquilo que Deus nos chamou para viver, porque o homem cristão vive pela fé. A fé não é explicada pela razão, a fé é uma experiência sobrenatural explicada pelo relacionamento com Deus e pelos princípios do reino de Deus. A sua mente foi treinada a vida inteira para viver segundo os valores e princípios da cultura e da sociedade aonde você está inserido. Faz parte daquilo que você é.
Você foi treinado para isso, ok. Mas quando você recebe a Cristo como seu Senhor, você precisa também aprender a ser treinado e a pensar da maneira como Cristo pensa, a viver da maneira como Cristo vive e a andar na palavra de Deus como Deus nos chama para andar. Então, você começa a ter como cristão uma segunda batalha. Além da batalha entre a mente e o desejo, você começa a ter uma batalha entre a sua mente, a sua lógica natural desta terra, onde você olha e diz assim: não, eu não quero mais. A lógica aqui diz que para mim poder, vamos citar um exemplo do reino de Deus. A lógica dessa terra, da economia, diz que para que eu caminhe, para que eu seja próspero, eu preciso juntar. Então eu vou juntando dinheiro, eu junto aqui, eu economizo ali, eu tiro lá, e eu vou juntando, e quando eu tiver muito, quando eu juntar muito, então eu serei um homem próspero, e aí eu vou conseguir as coisas. O princípio do reino de Deus, que a palavra de Deus nos fala sobre o contrário, fala que você precisa ser generoso. Aquela pessoa que anda em generosidade prosperará e será abençoada. A sua razão, a sua mente natural, olha e diz assim: eu preciso economizar, eu não posso. Não, você pode dar uma oferta. Não, esse negócio aí não, eu preciso ter minha reserva, eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso ter minhas coisas. Você pode ofertar, o fulano está precisando, alguém precisa de um socorro. Eu posso socorrer, mas só com um tiquinho, porque eu preciso juntar o restante da minha reserva. E o princípio de Deus, às vezes Deus diz para você: filho, abençoa, ele está precisando, ele tem necessidade, ajuda. E você diz: mas se eu ajudar, eu não vou juntar, como é que eu vou fazer? E aí você começa a ter a batalha entre aquilo que o Espírito Santo de Deus falou com você, e ele diz para você: junta. Ele diz para você: doa. E Deus diz para você, e sua mente diz assim: mas eu preciso juntar, eu não posso. Eu estava uma vez num culto, lá em Brasília, fui visitar uma igreja lá em Brasília, e durante a reunião, eu e Edna estávamos no início do casamento, e a gente estava juntando dinheiro, porque a gente queria comprar um carro. E Deus falou comigo enquanto eu estava lá. Naquela época não tinha WhatsApp, telefone. No máximo você conseguia mandar uma mensagem assim, né? E a gente tinha conseguido juntar R$250, ou sei lá, 250, isso há 29 anos atrás, 28 anos atrás. E a gente tinha lá no banco tudo que a gente tinha conseguido juntar para comprar, começar a fazer uma economia para comprar um carro. Eu não estou falando contra as economias aqui não, elas são abençoadas e você deve fazê-las, ok? Mas você precisa primeiro se submeter a Deus. E aí, eu lá, e durante aquele culto, a Edna não estava comigo, e Deus falou comigo: doa esse dinheiro. Eu falei: mas é meu e dela. E eu fui orar e Deus falou comigo: doa esse dinheiro. Eu já conhecia o coração dela, nós já tínhamos um acordo em relação a obedecer ao que o Espírito Santo nos fala. E aí então eu fiz um cheque e doei os 250 que a gente tinha. Quando eu cheguei em casa, aí que eu fui contar para ela. Ela falou: ok, se o Senhor te mandou fazer, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Uma coisa tipo 2 meses ou 3 meses depois, alguém chegou e nos deu o recurso para a gente comprar um carro. Eu não fiz porque eu queria comprar carro, eu não fiz por nada disso. Eu fiz porque Deus me mandou e falou: eu preciso abençoar, essa é uma coisa que precisa fazer. Aquilo que eu estava esperando e que o nosso plano era, talvez assim, quem sabe, no final de 1 ou 2 anos a gente consiga comprar o nosso primeiro carrinho velho. Deus fez em 2 meses. A lógica de Deus diz: quando você é generoso, quando você abençoa, você é abençoado, porque esse é o princípio da palavra de Deus. A lógica da matemática diz assim: se você não juntar, você não vai ter. E então na nossa mente existe essa batalha ainda.
quando o Espírito de Deus começa a te lidar com isso, e aí aquilo que o Espírito Santo fala com você, instrui você a fazer, muitas vezes isto é conflitante com a sua lógica natural. E na maioria das vezes é conflitante com os desejos naturais da sua carne. Eu quero dar alguma coisa, vai ver se eu quero dar, não quero não. Eu quero é ter, se eu der eu nunca vou ter. E aí você então tem uma luta com a sua mente, a batalha da sua mente, você tem uma luta com os desejos que são naturais e que estão desalinhados com aquilo que a palavra de Deus fala. É disso que esse texto está falando, é disso que essa palavra está falando. Quando o apóstolo Paulo vai dizendo assim, eu quero que você entenda, quem está dizendo aqui é Paulo. Ele está falando e ele está descrevendo essa batalha que acontece na vida de todo cristão. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo atuando nos membros do meu corpo outra lei que guerreia contra quem? A minha mente. Ele está dizendo, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, mas depois eu me deparo com uma outra força nos meus membros, no meu corpo, que estão lutando contra a minha mente. Porque eu mudei a minha mente, ele está dizendo, olha, eu mudei a minha mente para pensar como Cristo pensa, mas ainda assim eu encontro no meu corpo uma batalha para não fazer a vontade de Deus, não fazer aquilo que eu já tinha planejado fazer. O meu corpo quer fazer um negócio e minha mente quer fazer outra. Eu encontro no meu corpo uma resistência que guerreia contra a minha mente. Existe uma batalha para que você não viva o que Deus deseja para você. Uma batalha sua, pessoal, do seu corpo, dos desejos da sua carne e também da sua maneira de pensar com a qual nós fomos criados. Uma vez encontrando com um irmão querido, precioso, irmão Altamiro, delegado, e a gente caminhando com ele, e ele não andava armado nunca, nem nas operações ele ia armado. E um dia eu falei com ele, irmão Altamiro, me explica esse negócio, como é que é isso? E ele falou comigo, querido, Deus me deu uma palavra. Lá no início da minha caminhada, ele me disse, eu serei aquele que te guarda. Eu serei aquele que protege você. Você não será protegido pelo cano do revólver. E ele falou, olha, Deus me deu essa palavra. Essa foi uma palavra para mim. E eu creio nessa palavra. Por isso, depois de algumas coisas, eu resolvi, eu não ando mais armado. Delegado, coordenava um lugar grande aqui em Belo Horizonte, mas ele escolheu. E não foram poucas as vezes a gente encontrava com ele, fazíamos parte de um grupo de evangelismo aqui no Bonfim, fazendo evangelismo com o pessoal várias pessoas, o pessoal da prostituição, quadrilhas e um lugar bem pesado, e todas as semanas encontrávamos com ele. Eu vou te dizer que quase toda semana ele tinha um testemunho. Falou, não, a gente chegou numa ocorrência, e aí o povo entrou e tal, e não conseguia, e eu estava lá fora, e o Espírito de Deus falou comigo, e aí eu cheguei na porta, falei, ei, cai no nome de Jesus, e aí os bandidos lá caíram possessos no chão. Aí os caras que estavam, aqueles que tinham temor de Deus,
Ele falou, já sei o que está acontecendo. Alguns outros falaram, não, ô doutor, isso aí não mexo não. Esse negócio aí... E aí os caras caíram revirando lá e gritando, ele repreendeu inúmeras vezes. No meio das ocorrências, ele repreendia os demônios e os bandidos, os meliantes, o povo lá que eles tinham ido prender e assaltar, caíam possessos. Inúmeras vezes. Mas essa era uma palavra de Deus sobre a vida dele. A lógica natural dizia uma coisa, o princípio do Espírito dizia outro. E ele me contando uma vez que ele foi junto estava numa ocorrência e estava a polícia militar e a polícia civil junto, uma coisa lá que aconteceu. E o pessoal entrou numa casa e já tinha ele falou, já tinha muita gente dentro da casa e ninguém conseguia segurar 2 pessoas que estavam lá. E aí ele estava do lado de fora e o Espírito Santo de Deus falou com ele, falou, eles estão possessos, isso não se segura no cano da arma nem no braço. E aí Deus falou com ele o que ele ia fazer. Ele entrou, os policiais se debatendo, falou, pode soltar. Falou, doutor, não tem jeito. Falei, pode soltar. Ele soltou, ele repreendeu. Era uma casa de uma família. Aquele homem se converteu, a esposa se converteu. E aquele povo que estava ali para levar aquele cara preso, eles viram a transformação na vida de um homem. A luta da sua mente em crer naquilo que o Espírito de Deus está falando, que luta contra a sua carne e a lógica desse mundo. É disso que Paulo está dizendo. E ele começa a ficar tão descrevendo isso, ele diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa batalha? E aí ele mesmo responde, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sobre a lei do pecado. Ele diz, olha, graças a Deus por Cristo. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E apenas uma coisa para você entender, para a gente terminar aqui. Quando a palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo trabalhando no nosso caráter e mudando a nossa vida, ele fala sobre as mudanças, sobre as questões da carne. Então ele te dá domínio próprio, ele lida e te traz confronto, ele te traz amabilidade, ser gentil com o outro, e ele vai lidando dessas coisas com a sua vida. Você precisa ter a sua mente governada pelo Espírito Santo de Deus. E lá em Coríntios diz que nós que temos Jesus, temos a mente de Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus começa a falar com você sobre coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa mudar, sobre atitudes que você precisa ter. Ele te acorda de madrugada para dizer, olha, vai orar, mas a sua carne diz assim, mais 1 hora de sono faz bem. Mais 1 hora eu estou cansado. E o Espírito de Deus te diz assim, ora, e a sua carne diz assim, mas eu vou trabalhar o dia inteiro. O Espírito de Deus diz assim, ora, e a sua carne responde para você, mas eu trabalhei ontem mais do que eu trabalhei nos outros dias. E o Espírito de Deus às vezes diz para você assim, ora, você vai precisar, e a sua carne diz para você assim, só mais 5 minutos. E aí você volta a dormir e acorda atrasado para ir para o trabalho. Ou acorda na hora certa, sem ter prazo para gastar com aquilo que o Espírito de Deus está te falando. Mas eu quero dizer para você hoje que tem jeito. Nós podemos vencer a nossa carne, nós podemos vencer as coisas que estão acontecendo. Tem jeito, porque nós temos a mente de Cristo. Existe uma batalha entre os desejos do seu naturais, do seu coração, do seu corpo e aquilo que o Espírito Santo tem falado com você. Mas hoje você pode ser vitorioso em Cristo, porque em Jesus, quando você se submete a Jesus e diga, Jesus,
eu preciso do Senhor. O poder de Deus que opera em nós é suficiente para romper as cadeias, romper os desejos, romper a dificuldade que você tem de fazer caminhar em vitória.